Vamos lá. Gente, boníssimo dia. Hoje, quinta-feira, dia 17 de abril. Estamos aí já na segunda quinzena, né? Desse mês, que é o mês normalmente no Brasil de muitos feriados. É o mês que ele fica no meio termo, né? Tipo assim, ele fica no meio termo das estações. Ele não tem bem uma estação definida, porque ele é uma mistura de estações. Isso é bem interessante. Então, te coloca numa espécie de limbo, né? Assim, porque você não fica nem num pé numa estação, nem em outra. Você está numa Transição. meiuca, né? Que eu acho muito interessante. Né? E, e nesse sentido, né? Como na dinâmica, os humores, aquilo que nos influencia, os humores de tudo que nos influencia, né? Não só das nossas próprias agendas, dos nossos próprios interesses, né? Isso também é levado em consideração. Ou seja, é levado em consideração que, por ser complexos, e por sermos seres complexos, somos parte da natureza, né? Ou seja, a natureza é parte da gente, e nós somos parte da natureza, a gente leva em consideração o quanto nós podemos ser consistentes, concisos ou coerentes com nós mesmos, ou quanto nós podemos estar mais perdidos, inconsistentes, impermanentes com nós mesmos. Então, isso também é levado em consideração, ainda mais aqui nessa dinâmica do mapeamento básico, né? Ou crítico, chapéu branco do Herrera. Então, isso eu acho fascinante, porque quando a gente não leva isso em consideração no nosso dia a dia, pela pressão que nós mesmos exercemos em nós mesmos, né? Por causa do padrão cultural, né, que nós vivemos, que é produtivista, que é performático, tipo que você tem que entregar 10 coisas, a gente não se sente bem com a gente mesmo. Não sei se você... É uma sensação que que, pô, foi 10 coisas que era para antes de ontem, hoje, e eu não estou me sentindo bem. Pois é, levando em consideração a manifestação, quer dizer, você não está tendo consciência ou pouca consciência da manifestação de todos os humores, né? De tudo que te influencia os nossos humores. Né? Então, eu queria falar disso, que eu acho relevante, né? Dizer que eu estou chegando aqui oscilando entre os 110 e os 120. Eu não tô com uma frequência exata do negócio. Acordei bem, consegui pegar um pouquinho do sol da manhã, que eu quase que junto com a pranayama que eu faço, né? Pratico todo dia e noite. Isso passo para você, Rô. Fica à vontade, querida, para você fazer o seu check-in também. Bem-vinda, bom dia. Obrigada, Vini. Chego acelerada, mas com a vontade louca de desacelerar, né? E no meio dessa loucura toda, dessa matrix aí que a gente vive, tem que entregar, tem que cumprir tabela, né? Em troca do dinheiro, porque é a base, né, da sociedade. A gente precisa dele para poder se manter. Então, eu chego consciente, eu chego bem, chego pé no chão, assim, de tudo que está acontecendo, né, no entorno, no caos. E bem autorreflexiva, né? Olhando para dentro e vendo quais são os movimentos e ações que eu preciso tomar para eu poder sair dessa samsara, né? Assim, me planejar para poder sair dessa loucura, porque é completamente adoecedor esse sistema, com toda certeza. Enlouquecedor e adoecedor, né? Mas eu mantenho o foco aqui, né, no meu propósito, na minha proposta, na causa do projeto, que por enquanto se chama Sebastianas, né, ainda não intuí ainda um nome que traduza bem a ideia do que eu quero fazer, a proposta, até porque a ideia também está sendo remodelada, reformulada, e sinto que eu estou com barro nas mãos, né, para estar moldando aí. E vamos ver vai ser a escultura que eu vou esculpir. É isso. Então, querida, como hoje eu estou com
um acesso de internet oscilante, Uhum. coisa que eu não gosto de fazer, eu vou tirar a minha imagem, né? Tá, E vou sugerir para você fazer o mesmo, porque eu gosto de mapear a gente se olhando, né? tá. Mas está muito oscilante, eu estou sentindo umas travas e quando eu for compartilhar a tela vai piorar. Então, Ah, então eu vou, beleza. Vou eu vou fechar aqui. tirar, eu vou tirar aqui, você fica à vontade para fazer o mesmo, tá? Vamos ver naturalmente, né? É horrível a gente não Isso, se ver, super. mas, né? Mas vamos lá. Bem, aqui dizendo o seguinte, né? A gente já começou a fazer a né, na ocasião de dois interagentes exploradores, né, que é o Pablo e o Luiz Medeiros, que têm chegado, né? Foi realmente interessante, fascinante. A gente costuma fazer, sabe, Rô, sempre uma memória, ou seja, o que ficou ali, sabe, grudado na retina da sua memória com relação à nossa última exploração, né? Quando nós iniciamos a dinâmica da originação básica, e é a partir daí que a gente dá continuidade. Entendeu? Então, começa, né, por fazer a memória, a gente vai dar uma olhada onde nós paramos, etc., e daí a gente continua. Né? Ou seja, qual foi a questão ou questionamento que ficou em evidência, digamos assim, quando nós finalizamos, né, o início dessa exploração, correto? Então, eu vou passar para você, eu vou compartilhar a tela, claro, vou te dar uma colinha, mas o bicho está pegando aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela. Vou torcer para um momentinho só. Um momentinho só, peraí. Bem, você pode começar, Rô, independente de eu compartilhar a tela, você pode começar falando o que ficou para você, né? O que ficou na retina da sua memória na última exploração que nós fizemos. Bom, na última exploração a gente falou sobre a originação, né, do projeto, do Sebastiana, qual foi a inspiração, e sobre isso que falamos, o que me moveu a ter esse desejo. Rô, Oi? eu consegui te Sim. escutar. Eu disse que na última. Está me ouvindo Deixa eu ver, agora? deixa eu ver. Tá. Eu disse que na última reunião a gente falou sobre o motivo, né, do projeto, o que me levou a ter esse desejo de criar o Sebastiana. É sobre isso que falamos, né? A originação. Beleza, foi isso. A gente fez essa exploração. O que ficou marcado ou marcante para você do que foi mapeado, assim? Do que ficou assim, tipo, pelo fato da gente ter voltado atrás, né? Ter rememorado alguns marcos, o que ficou marcado ou marcante para você? Eu acho que com relação a essa situação, foi a proposta em si, né? Acho que é a causa, proposta de mulheres de baixa renda, e que hoje eu já vejo assim, uma necessidade de fazer e atingir homens também, né? Pessoas de baixa renda como um todo. É, a gente não chegou aí ainda. A gente estava lá atrás. A gente estava lá atrás. A gente parou. A gente, tipo assim, a gente parou. Vou te mostrar onde nós paramos. Onde nós paramos foi quando você consolidou a ideia. Tipo assim, ficou claro para você a ideia do que você queria empreender, entendeu? Uhum. Mas esse momento que você está falando agora, ele é muito mais recente. Ele não está, ele não tá. Pode Ah, parecer tá. besteira, mas não é. Fazer essa cronologia, ela é importante para a gente perceber como a mudança das estações do ano, que a gente estava falando há pouco, perspectiva, e às vezes perceber, às vezes a gente muda a perspectiva, não percebe, e a gente acha que ela é uma coisa só, né? Uma coisa homogênea só, e não é. A gente perceber essas mudanças, tanto quanto perceber a mudança de humor e perceber a mudança de perspectiva, ela é muito relevante para a gente gerar
gerar uma aderência, uma área de aderência cada vez maior de nós com nós mesmos e de tudo que nos circunda, entendeu? Tudo que nos Uhum. cerca. Existe só, a gente sempre fica com uma sensação, né, de incompletude, né? E cada momento desse marco teve uma sensação de completude, entendeu? Quando baixou ali, né? Tipo assim, sabe, quando caiu a ficha, né? Quando gerou o insight, sempre dá uma sensação de completude, entendeu? E uma das questões muito importantes na dinâmica do mapeamento, né? Tipo de mapeamento que a gente faz na dinâmica do esse mapeamento básico, é a gente também flagrar esses momentos. Então, é isso que eu queria dizer para você. Quer dizer, na realidade, nós vamos ver exatamente onde nós paramos e a partir daqui nós vamos explorar para qualificar, né, essa caída de ficha e depois entender como é que foi essa exploração para a gente poder chegar nesse momento aí que você já iniciou hoje, entendeu? A gente vai chegar nele ainda. O que você está querendo dizer? Ah, tá. Eu não sei se eu me fiz compreender, mas essa que é importante mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, né? A 17 de abril, segunda exploração cocriativa, originação básica, presentes e onde nós paramos aqui, ó. Eu vou dar uma lida porque está curto, né? Começa assim, né? Quando eu fiz a pergunta qual é o fato, o contexto, né, que de fato marcou, você pode dizer que é literalmente as circunstâncias de originação, né, do que vem se chamar bem mais à frente Sebastianas, né? E você botou assim, né? O ponto de origem vem na idade adulta. Aí tá assim. Eu acho que no primeiro momento vem desta coisa de querer ajudar as mulheres negras que estão na base da pirâmide societal, né? Um momentinho só, Uhum. aproximar um pouquinho, não sei se você está conseguindo ler. Sim, tô sim. Dinho, peraí. Tá. Então, eu acho que no primeiro momento vem desta coisa de querer ajudar as mulheres negras que estão na base da pirâmide societal, baixa renda, a ter independência financeira para que possam vislumbrar dias melhores, começando por identificar seus talentos, aprendendo a empreender e monetizar a partir dos mesmos. Fecha aspas. Foi em 2016 que a Rô começou a ter uma noção maior do recorte do racismo estrutural no Brasil, pois antes disso, abre aspas, observava, mas não havia uma compreensão, fecha aspas. Aí vem a pergunta, né? Por que essa alienação antes de 2016 ocorria? Abre aspas, tem a ver tanto com a típica educação escolar acrítica ou não sensível à existência do racismo estrutural que recebi nos anos 1970, durante a ditadura militar, mas também ausente com os primeiros 15 anos do século XXI. Olha que interessante, né? A gente conseguiu sintetizar, a gente abriu o código nesse sentido, né, culturalmente, fazendo a volta, né, a gente acessando essa memória novamente e conseguimos sintetizar esse entendimento. Foi aí que nós paramos, entendeu? Justamente qualificar, né, o momento em que cai a ficha, né, o momento em que a ideia do projeto ganha corpo, digamos assim, ele começa a se corporificar, né? E a gente vamos tentar entender agora aqui com você, né? Se, por exemplo, o nome que a gente está pensando hoje já em mudar, mas hoje é hoje, né? Esse futuro do presente, né? A gente tem mas nós estamos ainda fazendo uma viagem no passado, né? Nós estamos acessando o passado no presente, certo? Então vamos lá. O que que veio para você? À medida que ficou claro, né, que era essa caída de ficha, era essa causa, como você gosta de falar, né? Qual foi a primeira coisa assim que te ocorreu, sabe? Assim, foi o nome, é, foi foi uma pessoa, foi um contexto,
Foi uma situação que você estava vivendo? Ou, tipo assim, ou nada disso estava existindo, você teve que. Enfim, vamos tentar melhor mapear esse momento, né? O momento da caída de ficha. Fica à vontade. Então, a caída de ficha que você fala da necessidade de criar o projeto, é isso? Porque veja, até você criar consciência, entendimento, né? Uhum. Ligar uma coisa com a outra, tem uma jornada, né? E Ah, a partir do momento que você ligou uma coisa com a outra, né, a existência do racismo estrutural, e você deixou de estar alienada, né? E você já identificando que a primeira coisa que você quis fazer era trabalhar com as mulheres negras, etc. Foi tipo assim, a eureka do nome sim. foi um contexto que você estava vivendo? Não, Foi o foi uma quê? experiência que eu tive, né? Eu já estava empreendendo, eu tinha um espaço ali no centro do Rio, na 7 de setembro, e, e nessa época estava se falando muito, né? Eu sou master coach, estava se falando muito, o coaching estava em alta aqui no Brasil, né? E aí, conversando com uma amiga em comum, ela me apresentou um rapaz, ela falou, Rô, ia ser muito legal se você fizesse um trabalho focado, né? Você como mulher negra, falando da sua trajetória, que vai inspirar muitas pessoas e tal. E assim surgiu uma marca minha, depois ela sofreu um rename, mas inicialmente ela se chamava Coaching da Cor, que eu achasse algo voltado justamente para a potencialização da etnia negra, né? E, e aí foi muito do movimento negro, né, aqui do Rio, cientista social hoje em dia, super renomado no setor de não é assistência social, não, no setor de empreendedorismo social, programas, processos comigo, e a gente trocava muito, né? A gente falava muito sobre isso, foi extremamente, por mim, à luz da consciência de muita coisa. Né? Então, a partir daí foi meu start, e ter contato também com outros estudiosos do tema aqui no Brasil, outras pessoas, influentes, né, no meio do movimento negro, enfim. E eu comecei a entender, né, se você não for cavar, você vê ali uma ponta do iceberg, mas, né, tem muita coisa por debaixo quando você vai mergulhar para entender, para buscar, para conhecer. E nessa se fechou um mundo novo para mim, né, completamente oculto. E eu comecei a fazer a conexão com várias essa a juntar, começa a entender por que é que a maior parte das pessoas negras estão na base da pirâmide social, mesmo tendo um nível cultural elevado. E aí você começa a buscar e a estudar e ler sobre filósofos negros, né? Do Brasil e de fora, enfim. Foi esse o start. E aí surgiu o desejo de criar algo social que fosse voltado para mulheres negras, né? Porque estatisticamente elas que estão na base da pirâmide social, eu tenho formação em estatística, né? Então isso sempre me deixou muito interessada em buscar, em conhecer, em ter esses dados, né? E assim eu falei, bom, então eu preciso fazer algo que seja voltado para essas mulheres que estão na base, que, assim como eu, são mulheres negras, né, com uma realidade diferente da minha, e que têm seus dons, seus talentos, suas expertises, mas muitas vezes são mães solo, são mulheres que precisam se virar nos 30 para botar a comida na mesa, né? E aí todas essas atrocidades que a gente vê, né? Muitas vezes são mulheres que saem de madrugada de casa para 3 horas depois chegar no local do trabalho, trabalha o dia inteiro, volta mais 3 horas para chegar em casa, deixa filho sozinho, trancado, com vizinha muitas vezes, né? E no final do mês é um salário mínimo que cai na conta, quando muito. Ou pessoas que empreendem por necessidade, mas que sobre o que é um negócio, estruturação, né? O gerir negócios. Foi exatamente isso que aconteceu.
Então, eu tô tentando sintetizar todo esse seu rico relato, tá, querida, Uhum. numa frase aqui. A pergunta que eu botei assim, o que corporificou, né, a ideia, insight da causa que valia a pena empreender, né? Aí eu botei assim, foi a partir do momento que me conectei, né? Aqui eu posso botar aqui um parágrafo e, Deixa ser ou eu criar os Sebastianos. pois é, O que eu porque respondi é primeiro, com antes de relação você, a criar o Sebastiano. então, vamos pensar. Você mesmo faz essa referência que eu acho bem interessante, né? Uhum. A causa, né? Então, tipo assim, antes de você pensar no Sebastianas, você tinha que identificar uma causa. Quer dizer, a causa ela antecede, de certa forma, o Sebastianas. Quer dizer, na medida que você foi gerando consciência, né, da situação do racismo estrutural em torno da mulher negra no Brasil, não só no Brasil, mas aqui no Brasil, No mundo. É. você foi entendendo que essa seria uma causa que valeria a pena trabalhar, né, em cima dela. A forma como você vai trabalhar veio através de Sebastianas, entendeu? Ah, sim, é Então, porque quando você botou empreender, porque eu era do funcionalismo público, né? Eu achei que tinha a ver com o meu desejo de empreender. Então, no caso, empreender com os Sebastianos, né? É isso? isso, exatamente. Mas primeiro você tinha que identificar a causa. Sim, Você baixou para você. A causa é essa. sim. Agora, Foi como é que só eu vou uma lidar palavra com que ela? causou confusão. Uhum. Como é que eu vou lidar com ela, né? Como é que eu vou... A sua resposta foi, tá, eu vou lidar com ela trazendo empreendedorismo, né, para a mulher negra. Entendeu? A resposta é essa. Então, eu estou Isso. tentando qualificar bem esse momento aqui, para ele ficar bem mapeadinho, entendeu? Então, Uhum. a pergunta é, o que corporificou a ideia insight da causa, né, que valia a pena empreender? Foi justamente essa sua conexão com quem já estava, as pessoas que estão aí de diversas Conhecimento. formas, né, dando visibilidade para isso. Aí eu Foi queria perguntar conhecimento, se né, isso faz também. sentido. Oi? Desculpa. O conhecimento também, né, que eu fui adquirindo através das trocas, das conversas, das Ah, então, convivências. vou botar isso aqui, ó. É, Foi a partir do momento que me conectei com quem já estava, né, buscando gerar consciência com relação ao contexto social da mulher negra, bem como, bem como o conhecimento que fui adquirindo, não é isso? é, é. Então, deixa eu só pôr aqui. Você quer digitar primeiro? Depois Que digita. fui adquirindo na leitura de obras, de livros. Como é que você gostaria de colocar aqui? Ah, foram conversas, debates, estudos, um, cursos que eu fiz, conversas com a militância, leituras de livros, adquirindo cultura acadêmica e cultura também, né? Não sei se é empírica a palavra, né? Que é a troca com pessoas que já estão nesse caminho. De livros, né? Contato com diferentes tipos de militância, posso botar assim? Isso, militância negra. Contato com diferentes Ativistas sociais da causa negra. tipos, é, diferentes tipos Eu de não gosto dessa ativismo. palavra militância. Eu também não, porque me lembra militar, mas pessoas que. Parece coisa de briga, de guerra, É, né? e Gerar a consciência. origem é essa mesmo, tá? Vem da cultura militar mesmo. Bom, diferentes tipos de ativismo, Militância. né? Uhum. Ativismos. Beleza, você acha que isso aqui já sintetiza? Sim, né? Qualificou a ideia, insight da causa que valia a pena empreender. Essa palavra empreender está me pegando sobremaneira. Esse empreender. Está acostumado a entender empreender como uma coisa Exato, comercial. exato. A gente pode empreender qualquer coisa, né? Não Isso. tem problema nenhum. Não, não, a minha preocupação é que outras pessoas possam achar, né? Isso, mas se tem essa clareza, está tudo certo. Então, Essa foi é a partir do momento que me conectei com quem já estava. Eu acho que aqui a gente pode botar com quem já estava
No ativismo social da cultura negra, porque se buscando gerar consciência com relação ao contexto societal da mulher negra foi meu, interno, né? Uhum. Foi a partir do Agora, movimento que me conectei. a gente pode qualificar como uma coisa sua aqui, né? É eu, com quem eu. É porque ficou assim, ó, com quem já estava buscando gerar consciência, mas na verdade a pessoa, quem estava buscando consciência era eu. Essas pessoas já tinham a consciência dela, entende? Elas já atuavam nesse segmento, atuam. Mas é engraçado como é que isso é uma coisa importante, né? Quando eu escrevi isso, foi você se conectando com quem estava gerando para terceiros a consciência, não para ela própria, entendeu? A Ah, intenção, entendi. a intenção foi essa. Entendi. Não ficou claro, então a gente pode mexer nisso aí, sem problema nenhum, não. Com Foi a relação ao partir do momento que me conectei com quem já estava na jornada, pode ser assim, né? Na isso, jornada do de. ativismo social, aí eu acho que foi É, legal. Aí sim, quem já né? E foi estava buscando no ativismo social, acho que tá bom, na jornada do do ativismo. ativismo social, isso. É. Com quem já estava na jornada do ativismo E fui social. buscando, aí sim, e fui buscando gerar consciência com relação, e foi isso que aconteceu, com Então, a relação partir do ao momento que me contexto, conectei com quem já estava na jornada do ativismo social, foi, é, foi que comecei a ter consciência com relação ao contexto da mulher negra, eu acho que fica melhor. tá. Foi a partir do momento que me conectei com quem já estava na jornada do ativismo social, Que é, que começou, como que eu quero escrever isso? A ter consciência, né? ter Isso, consciência. consciência fundamental da mulher negra, bem como o conhecimento que foi adquirindo com estudos, Engraçado. debates, leitura de livros e contato com diferentes tipos de ativismos. Ok. Então, eu comecei a ter consciência com relação ao contexto social da mulher negra, bem Uhum. como conhecimento que foi adquirido com estudos, debates, leituras de livros, e manter esse contato com diferentes tipos de ativismo, não vai tirar, né? Porque a gente começou ali em Eu cima. acho que pode tirar. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria Hum. dizer originalmente ali foi que essas pessoas que estão fazendo ativismo social, elas já possuem uma consciência. E elas Ah, sentem que sim. faz parte da causa dela gerar consciência para terceiros, entendeu? É isso que eu quis dizer. Entendi. Entendi. Mas não tem problema não. Dessa forma aqui tá mapeado também. Tá. Bem, então foi a partir do momento que me conectei com quem já estava na jornada do ativismo social que comecei a ter consciência com relação ao contexto, né? Uhum. Com relação ao contexto societal da mulher negra, bem Isso. como o conhecimento que fui adquirindo com estudos, debates e leitura de livros. Isso. A gente pode botar aqui na sequência assim, dessa forma nasce, né? Isso. Nasce o desejo Dessa de. forma nasce a ideia, quer dizer, dessa forma é neste contexto, botar assim, é neste contexto, é neste contexto de constante tomada de consciência, de constante tomada de consciência, que aí você pode botar, é nesse contexto de constante tomada de consciência que a ideia
da Sebastiana me ocorre, alguma coisa do gênero. Como é que você botaria? Deixa eu ver aqui. Foi adquirindo, é neste contexto, Oi? o constante aprofundamento, né, de consciência. Tomada é isso, quer dizer, nesse contexto Tá, de constante tomada, mas que surgiu o... do Sebastiana, é isso? É, isso. E surgiu a ideia de se criar o Sebastião. Mas o nome já veio de imediato assim, a gente vai botar aqui, né? O Sebastião. Quê? O nome já veio de imediato assim ou veio Não, o depois? nome eu fiquei pensando, né, o que poderia um nome que pudesse representar essa mulher aguerrida, essa mulher de baixa renda, né? E aí me veio esse nome Sebastiana, daquela mulher nordestina que vai atrás, né? Em que pese eu não seja. Você está me ouvindo, Vini? Estou te Ah, escutando, tá. pode falar. Em que pese tenha, não seja exclusivamente nem nada voltado para a região norte-nordeste, mas voltado para essa característica dessa mulher, que é uma mulher firme, né, de fibra, que não desiste. E aí me veio esse nome, Sebastiana. Sebastiana. Entendi. Então, assim, é nesse contexto de constante tomada de consciência que surgiu a ideia de se criar o Sebastianas. Isso. Tendo como referência, né, tendo como referência cultural, posso botar assim, tendo como referência Pode, a cultural, característica da mulher de baixa renda, se quiser colocar, que é uma. então, a Isso. característica, né, da mulher de baixa renda. De baixa renda. Aqui é importante a gente. Olha que ficou distante, né? Pera um momentinho só. Melhorou? Melhorou. Então, aqui. Vamos só. Deixa eu fazer uma pausazinha de um minutinho para dar boas-vindas aí ao Gustavo que já está com a gente, o Cavalcante. Abrir um Tá. espaçozinho para ele só dar um alô, fazer um check-in e a gente continua. Bem-vindo aí, Gustavo. Seja bem-vindo, querido. Tá? Bom dia. Prazer, Rô. Eu acho que é a primeira vez que estamos no mesmo ambiente online, assim, ao vivo. É isso. E bom dia, podem continuar a dinâmica aí, e depois a gente se fala com mais detalhes. Muito bem. Continue vendo. Pode. Maravilha, querido. Então vamos nessa. Seja bem-vindo aí, tá? Prazer, Rô. Bem-vindo, querido. Prazer. Até logo. Então vamos lá. Então a gente aqui tendo como referência cultural a característica uma luva aqui, a característica guerreira entre aspas da mulher de baixa renda, é isso? Boa? É isso. Guerreira, guerrida, é isso mesmo. A característica aguerrida da mulher de baixa renda, né? E o nome Sebastianas em si, ele vem. A inspiração vem da onde, né? A inspiração veio lá do Nordeste, né? Acho que é um nome bem comum, né? Não sei também, eu estou falando assim, mas. Então tá, sendo que com relação ao nome, sendo que o nome em si, né? Isso é a sua. Não, isso aí é na minha concepção.
Não sei se é de nordestino, não, mas quando Sim. eu pensei numa mulher nordestina, né? Essa fibra toda. E aí me veio esse nome, Sebastiana. Tina, pronto. Inspiração, a fibra da mulher no destino. Muito bem. Ok. Agora deixa eu te dar a impressão que me passou, tá? Oi? Vou compartilhar com você a impressão que me passou quando você, primeira vez que eu te conheci, o projeto do nome, né? Uhum. Para mim, tinha uma relação direta com o Rio de Janeiro, porque eu não sei se você sabe, mas o padroeiro do Rio de Janeiro é São Sebastião, né? Ah, que interessante. Católico. E ele é Uhum. aquele que se sacrifica, né? Para proteger seu povo, né? Uhum. Aquele que tem a coragem de sacrificar e colocar todas as causas do povo em evidência, não ele próprio, entendeu? E aí Uhum. eu pensei que Uhum. tivesse uma referência a isso. Olha que interessante, né? Só estou compartilhando com você a impressão que me Sim, deu quando você deu o sim, nome. sim. Não, e nem foi exatamente essa aí. Eu sei que ele é o padroeiro, sim, na cidade, mas não foi nesse sentido, não, Sebastião. Eu fiquei, me veio, né, essa imagem assim na mente. Claro que muito influenciado também, né, por livros e leituras e novelas, né, esses personagens assim, daquela pessoa que sai do pau de arara e vai para a cidade grande, não sei o quê. E me veio essa imagem mental assim na minha tela mental e aí eu pensei no nome, falei, nossa, o projeto. E aí me veio esse Sebastianas, mas nem vai poder ser porque eu tentei registrar a marca e não é possível porque já tem uma outra associação com o nome Sebastianá, com a mesma classificação, então o INPI já vetou. Então vou ter que pensar aí em outro nome. Não, tá. Isso a gente já sabe, né? Mas a gente está explorando aqui as ideias que te ocorreram, né? Então, tá tranquilo, querido. Uma outra coisa que eu queria falar para você é que existe todo um estudo etimológico, né? Enorme, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, para falar da origem dos nomes, né? Você tem a genealogia da origem dos nomes. Não sei se você já viu isso, né? Quais são as línguas matrizes que eles se referem, né? Da onde eles derivam, entende? É fascinante. Depois que eu achar esse link, eu vou compartilhar com você, para você dar uma olhadinha. Não sei se você curte Ai, isso, super enfim, quero, super quero. tá? Que é uma coisa assim incrível, né? Uma das descobertas, por exemplo, é que, embora no Brasil é, os nomes os nomes mais assim completo é uma contração, né? O Zé, por exemplo, é super popular, né? Não é nem José, Zé, né? O outro nome para mulheres por causa da influência católica, né, cristã, é Maria, né? E é muito interessante, esses dois aparecem no topo da lista do mapeamento desse estudo que vem acontecendo há muito tempo, né? Não é nem José, Zé e Maria, né? É bem interessante, né? Muito legal. Mas, enfim, as pessoas. E ficou ali pau a pau com o João, tá? O João tá ali também, mas o Zé tá acima, assim, né? Bem, vamos. Agora, a ideia do Sebastião, você consegue dar um, um, um ano para ela, assim? Quando caiu a ficha do que queria fazer, né? E o nome em si, isso foi o que em ano, mais ou menos, você consegue lembrar? Alô? Boa? Oi, eu estava falando e estava fechado aqui. É, Isso foi em 2021, mais ou menos. tá, aqui surgiu a ideia de criar Sebastianas em 2021. Posso botar aqui, né? Isso. Agora eu queria parar para apreciar, né, os marcos e a jornada que você teve até chegar nesse momento, de entender exatamente o que você queria fazer. O Uhum. quanto isso é uma coisa significativa, sabe? Assim, a gente está literalmente conseguindo mapear a originação para chegar na origem, né? Por quê? Porque olha o tempo dessa jornada.
pô, ela não é pequena. O arco do tempo dela é grande, entendeu? Começa, tipo assim, começa a partir... e você está falando aí de basicamente 5 anos, né? Vamos botar aí? Isso. 5 anos, né? Que você foi tomando, gerando essa tomada, tendo essa tomada de consciência da questão do racismo estrutural e depois especificamente, né? Porque o racismo estrutural no Brasil, obviamente, não está só ligado à população negra, né? Está ligado aos indígenas, está ligado a, enfim, vários tipos de racismo. Uhum. E aí, para você olhar com foco específico para a mulher negra, né? Não só o homem, né? Mas a mulher negra. Você olhar esse recorte mais específico, entendeu? Até chegar na ideia de que a ideia da mulher negra na base da pirâmide, como você coloca, né? De baixa renda, né? Ou de baixíssima renda, né? Você Na percebe verdade, como é que foi uma dinâmica de funil, de você abrir um portal, né? Amplo, e à medida que você foi mergulhando, você foi afunilando até chegar naquilo que é basicamente a essência do que motivou você fazer o que você está buscando fazer desde sempre, desde na então. verdade, a minha consciência racial ela começou em 2015, né? Sobre essa discrepância toda, né? Começou assim a descoberta mais profunda, porque é óbvio que desde que eu nasci, né? Desde criança, que a gente passa por situações de racismo e que você, obviamente, sabe que tem algum problema ali, né? Só que a partir de 2015 eu comecei a estudar, aprofundar e entender que não há absolutamente problema nenhum na etnia negra. O problema está na pessoa que pratica o racismo, né? Então, Isso é uma isso invenção humana. Isso é uma comecei a ter invenção da nossa espécie. exatamente. Isso aí eu comecei a ter essa consciência em 2015. A sacada para criar um projeto social que veio em 2021. Originalmente, nós botamos 2016 aqui. Você quer que eu bote 2015? Botamos 2016 no projeto Sebastianas? Não, por que essa aliança? Sim, Você sim. tinha É colocado porque em como data 2016 foi inicial? quando eu conheci, pode deixar 2016, foi quando eu conheci o Vitor Del Rey. Ele que começou a me trazer aí outras vertentes e outros mundos fundamentados, né? Nessa questão racial, foi com profundidade, com fundamentação, né? Porque, claro que antes disso eu também já conhecia, já ouvia falar, mas não na profundidade que começou a tomar corpo a partir de 2016. Entendi. A gente pode até, se você quiser, depois mapear um pouco dessa sua relação com ele, tá? Uhum. A gente, assim, como um adendo, entendeu? Uma coisa que você está agregando ao mapeamento, né? Eu acho que vai valer a pena, se você tiver afim, né? A gente pode depois agregar um pouquinho aqui. Agora, uma outra questão aqui é o seguinte. Ok, se chegou, né? Baixa renda com a fibra da mulher nordestina, né? Com o nome de Sebastianas, né? Então, esse aí é o ponto de origem, né? Essa é a essência que começou em 2021, né? Mas a gente nunca pode... um dos erros clássicos, tá? Rô, da cultura do empreendedorismo é achar que ela tem ela não é influenciada por tudo que está no seu entorno, né? Ela não é influenciada pelo contexto societal, quer dizer, como se você fizesse um experimento laboratorial, né? Você, na cultura do empreendedorismo clássico, de startups, por exemplo, né? A pergunta clássica é essa, né? Qual problema você quer resolver? Então, é como se você retirasse, né, cirurgicamente, sabe, em laboratório, você isolasse aquele problema, colocasse no laboratório, né? Ali no microscópio do laboratório, e você fosse querer encontrar soluções normalmente econômicas, né? Mercadológicas, econômicas. Isso é porque tudo se influencia, nós estamos embebidos na sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que nós influenciamos, somos influenciados. Né? E, obviamente, qualquer empreendimento, qualquer coisa que você queira empreender também é influenciado, né? Então, nesse sentido, né? Quando você pensou em empreender o Sebastianas,
tá? Materializá-lo, né? Ele sair do campo das ideias, né? Do campo metafísico das ideias. Ele, primeiros passos que você deu, assim, nesse sentido concreto. E levando em consideração que em 2021 nós estávamos ainda sobre a égide dessa inédita pandemia planetária chamada Covid-19. A gente não tinha ainda uma influência forte na sociedade ainda acontecendo nesse sentido. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente poder, cara, você como esse empreendimento, né? Com esse empreendimento que quer valorar e valorizar e qualificar, né? Instrumentalizar a mulher negra de baixa renda da pirâmide societal. Fica à vontade, querida. Então, por conta da Covid, muitas pessoas ficavam impedidas, né? Sobretudo mulheres de baixa renda, de ter o seu ganho ali, de trabalhar, porque muitas trabalham de forma operacional, né? Braçal, enfim. Então, conversando também, né, com outras pessoas, me veio esse desejo, na vontade de criar alternativas que não somente resolvesse esse problema, mas também pudesse dar a essa mulher a melhor qualidade de vida, né? De não ficar 6 horas trasladando por dia para ganhar um salário mínimo por mês, né? De ter que, de repente, passar o dia inteiro longe dos seus filhos pequenos ou deixar filho com vizinha. De repente, ter sim a sua renda, porque, embora muitas não tenham uma acadêmica, né? Digamos assim, porque a gente tem esse problema de ensino público de qualidade aqui no Brasil, de escola pública. Então, mas a pessoa, de repente, ela é uma excelente doceira, ela pode ser uma excelente cozinheira e ela pode empreender a partir dos talentos dela, né? A partir dos dons e talentos dela. Alguns o fazem, mas como não sabem como empreender, muitas vezes, acaba tendo prejuízo, e aí desiste, e aí, né, volta para aquela vida sofrida. É de criar um projeto, em partiu desse olhar, né, dessa intenção de levar alternativas para essa mulher, né, para ela poder ter o seu próprio negócio e ganhar muito dinheiro. E uma coisa também, foi uma experiência que eu tive em 2017, na época eu tinha meu espaço lá no centro do Rio, tinha um rapaz que ele tinha um carrinho de tapioca na rua. Vários carrinhos no centro da rua, mas o dele sempre tinha fila. E um dia eu cheguei, né? Eu falei, gente, isso aqui deve ter alguma coisa. Eu experimentei. E eu vi ali, eu olhei e falei, gente, que incrível, porque eu conversei com ele, ele morava na comunidade, e ele falando para mim, foi tirar o dinheiro do bolso para me dar um troco, um patacão de dinheiro. Caramba, olha que interessante, né? Como o empreendedorismo, se bem aplicado e estruturado, ele consegue ser uma senhora alternativa, né? E aí, a tapioca dele, ele fazia tapioca gourmet, tapioca doces, tapioca recheada, sabe? Todo variado e muito recheio, e tudo muito bem feito, tudo muito limpinho. Ele perguntava se você queria manteiga de garrafa ou se queria azeite. Então, eu fiquei olhando e falei, cara, que interessante, né? E acompanhava isso. E aí eu comecei a ver que a clientela aumentava, ele trazia auxiliares, comprou um carrinho maior, quer dizer, o negócio foi crescendo, né? Começou a atender por mensagem. Na época, não lembro se era WhatsApp ou se era SMS, não sei se já tinha WhatsApp naquela época, mas ele atendia e entregava nos prédios comerciais ali, sabe? Então, levava maquininha para quem quisesse pagar, e dava maquininha para a pessoa, né, para o auxiliar dele. E era um cara novo, devia ter seus 30 e poucos anos assim, já super visionário, e falou que com aquilo ali ele acabou de construir uma casa para a mãe, enfim. Aí passou-se o tempo, veio a pandemia. Depois da pandemia, eu vi que naquele ponto não estava mais ele, né? Tinha um outro rapaz lá, mas que não era o mesmo sucesso, né? E eu perguntei, falei, cadê fulano de tal? Acho que seu nome uma vez estourou na cabeça dele e ele faleceu novo, com 30 e poucos anos, né? Mas eu achei muito interessante, porque ele mal tinha o primeiro grau, né? O ensino fundamental hoje em dia, né? Primeiro grau na minha época. Mas que ele deu o jeito dele ali, de fazer o dinheiro dele e de sair do outro lado. E eu achei fantástico aquilo, né? Hackear o sistema.
Então, interessante. Pô, relato riquíssimo É. esse, pô. É, eu botei aqui a pergunta, tá? Quais foram os primeiros passos concretos dados para começar a se materializar a ideia dos Sebastianos? Levando em consideração tudo que você compartilhou, que já está registrado Uhum. aqui, né? Como é que nós podemos sintetizar, então? Vamos lá. É a observação, né? E percepção Você do empreendedor. comecei a investigar, Observar. né, na prática, não é isso? Comecei a Na investigar na verdade, foi prática. uma observação, né? Porque eu observava aquela fila grande e isso teve início, eu contei essa história toda desse rapaz, porque isso me chamou muita atenção, né? Então, foi a Mas ele foi a primeiros observação. passos. Não, ele foi gatilho de me mostrar como o empreendedorismo é saída para Então, pessoas de como é que nós baixa colocamos renda. aqui esse Ele foi gatilho, né? A caracterização do gatilho que esse rapaz representou naquele momento. Observação de um vendedor de tapioca no centro do Rio, o diferencial dele que me chamou a atenção, né? O diferencial da entrega do produto, na qualidade do produto, o valor que ele trazia agregado, né? De ter um cardápio, sabe assim? Muito legal. Tem uma ação com a marca dele, com a vestimenta, ele ia com aquele bibico branco, sabe? E um jalequinho bordado com o nome da carroça da barraquinha dele. Então, Então, foi na observação de empreendedor tapioca. Era perto onde você não, no morava, onde você centro do Rio, era frequentava? perto do meu espaço, né? Lá no centro. Foi na observação de empreendedor de tapioca no centro, né, do Rio, não é isso? Isso. Rio de Janeiro, Na, que me na chamou a atenção. expansão, isso, isso aí que me chamou a atenção foi a qualidade, né, do produto, a entrega, a preocupação com o cliente, que são todos pontos, né, que o empreendedor precisa ter, e ele já tinha ali, sem talvez nem ter consciência, né? Ele dizia que buscava um diferencial. Então, eu achava muito legal isso. Que tratava com muito cuidado, botar assim, com muito cuidado, que tratava com cuidado todos os aspectos do seu empreendimento. Um troço desse assim, não sei, eu estou querendo. É porque você está listando várias coisas, você está listando uma coisa só, entendeu? Você está listando Isso, a forma como ele se vestia, o cardápio que estava agregando, entendeu? Então, não é uma isso. coisa só, são várias coisas, né? Então, foi na observação de um empreendedor de tapioca. Microempreendedor de tapioca, de baixa escolaridade, né? Quer dizer, não é uma pessoa que tem a formação forte que a gente tem, então é legal ressaltar isso Microempreendedor de também. tapioca no centro do Rio de Janeiro, que tratava o seu negócio, botar assim, né? O seu negócio. Que fez o seu negócio crescer, né? Com o seu negócio com exímio cuidado, vamos botar assim. Né? Isso. Causando a expansão do mesmo. Com exímio cuidado, a gente pode caracterizar esse exímio cuidado aqui, tá? Tá. Apresentação dele próprio, né? Apresentação dele como chefe. Legal. Cardápio variado. Apresentação dele como chefe. Cardápio inovador, limpeza. Cardápio variado, né? Isso. O que mais? O delivery. Entrega. A gente pode botar de entrega mesmo. Entrega customizada, sei lá. Isso, entrega. A qualidade do produto também era muito boa. Bem. Qualidade do produto. A limpeza também é uma coisa que você viu ali? Ah, sim, muito. Tudo novinho, limpinho, areadinho. E ele mesmo falava que ele mesmo chegava em casa, que ele mesmo limpava tudo. Ele falou, eu mesmo cuido das minhas coisas, eu mesmo lavo tudo, ainda vou para o mercado comprar o que está faltando para o dia seguinte. Limpeza, né? E a simpatia dele também, né? Essa conexão com o cliente aí é importante, porque ele era muito simpático. A simpatia. Então, estou aqui caracterizando aqui o que te chocou, digamos assim, né? Uhum. Aí, deixa eu te fazer uma observação, que vem da minha época. Eu não sei se eu cheguei a comprar no Plano Real, né? Isso foi antes do Plano Real.
ser colocada em prática, né? Da URV, aquela coisa, aquele choque econômico. Ainda no governo Itamar Franco, com o Fernando Henrique como ministro, né, da Economia, aonde se criou o Sebrae, né? E, e se criou o Empretec do Sebrae, que é o produto até hoje mais famoso do Sebrae, o Empretec. Sim. E eu, acredite você ou não, eu fiz parte, né? Qual seria a característica, né, do Empretec para cada estado, para cada cidade, e através de quem já vinha fazendo um trabalho com um pequeno e médio empreendedor, né, que era o meu caso, e de muitos outros, né, e para a gente poder levantar. E uma das coisas que a gente conseguiu mapear, quer dizer, com esse trabalho, antes da gente conceber o Empretec, né, a gente teve que fazer um mapeamento, partir para campo, né, fazer pesquisa, levantar. Uma das coisas que a gente conseguiu mapear primeiro, a extrema simpatia de quem estava microempreendendo, né? Mesmo que se fosse aquela coisa de empreender por sobrevivência, a coisa bem típica do brasileiro mesmo, ser simpático, entendeu? Ser extremamente empático e simpático. Então, isso é uma coisa que é uma característica que comparar com outros países, outras culturas, outras línguas, por exemplo. Então, essa foi uma das características que... Então, do Rio de Janeiro, o principal case do Rio de Janeiro foram os camelôs, né? Tanto que esse estudo foi base para criar o camelódromo. Mas isso é uma longa história, mas assim, a capacidade de se adaptar, mudou a temperatura, já tem um guarda-chuva na mão para vender, entendeu? Tipo assim. Sim. Então, essa questão da rapidez é uma segunda característica. Agora, o que não havia, isso sim vem com influência das franquias, da cultura norte-americana para cá, é esse aspecto de padronização que vem da cultura norte-americana, com as franquias, entendeu? Isso não tinha aqui. Né? E também não tinha essa coisa do cuidado com a aparência, ou nada disso. Né? E também não se tratava o consumidor como cliente. Quer dizer, se tratava como cliente, mas não como consumidor, entendeu? Qual é a diferença? Ele é meu cliente. Mas não tinha essa consciência de que ele é um consumidor, que ele tem direitos como consumidor, que ele é apenas um cliente. Havia uma diferença entre ser cliente e ser consumidor. Não havia no Brasil uma consciência do que era ser consumidor, como havia para o americano, por exemplo. Entendeu? Onde tem os direitos do consumidor. Né? Então, estou só compartilhando com você coisas que nós levantamos, etc. Só uma curiosidade mesmo, para ficar registrado aqui, no nosso mapeamento. Né? Legal. Eu fiz Empretec também. Você fez, né? Eu fiz parte da construção. Sim, muito legal. Então, vamos lá. Que foi a observação de um microempreendedor de Tapioca, no centro do Rio de Janeiro, que tratava o seu negócio com ensino cuidado, blá, 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 apresentação dele como chefe, blá, blá, blá. Que a gente pode finalizar aqui? Que do empreendedorismo é a bolha. Possível. Através do microempreendedorismo, do empreendedorismo em si, né? Não precisa ser micro também. Eu acho que está perfeito aqui. Microempreendedorismo, empreendedorismo. Furar a bolha da sociedade. Isso. A bolha de opressão da mulher negra. Racismo estrutural. Furar a bolha. Furar a bolha do racismo estrutural em torno da mulher negra. Não é só em torno da mulher negra, né? Em torno das pessoas negras como um todo, de baixa renda, né? Porque Sim. A bolha do racismo estrutural e de baixa renda da mulher negra. É porque a gente está com foco em cima da mulher negra aqui primeiro, né? Estrutural. Da mulher negra de baixa renda, pronto. Baixa renda. Legal. Então, querida, olha que legal, hein? Olha quanto a gente avançou aqui, né, na qualificação, entendeu? De como toda o seu deep dive, né, o seu mergulho, né,
tinha um recorte com a mulher negra, mais um recorte baixa renda, né? Que seria baixa renda, mulher negra. Depois gerou a ideia do Sebastianas e como é que foi na observação de um microempreendedor que gerou o gatilho para entender de que forma o Sebastianas seria empreendido, né? E ser empreendido, né? Para poder qualificar, digamos assim, essa mulher negra a furar essa bolha do racismo estrutural de baixa renda, né? Então, muito legal. Conseguimos avançar bem hoje, tá? Conseguimos dar uma boa avançada Que aqui, ótimo. né? Aí agora nós vamos fazer o que a gente sempre faz, né? A gente vai dar uma paradinha, vai fazer formar uma pequena rodinha entre nós três aqui e vamos fazer uma apreciação, né? Ou seja, compartilhar o que foi interessante na continuidade desse mapeamento da originação que eu possa dar, ou que o próprio Gustavo que está aqui possa dar também na perspectiva dele, né? Uhum. Vamos fazer esse exercício que ele. Então, começando aí por você, Gustavo, fica à vontade, cara. A gente está aqui nesse primeiro momento dessa dinâmica, né, que é o mapeamento básico, o chapéu branco, white hat do Rerê, fazendo o mapeamento, né, da originação básica, ou seja, qual foi o contexto, circunstância, né, fato, etc., que lá atrás que foi a originação de tudo, né, para chegar no ponto de origem, chegar na ideia em si, né, no caso Sebastianos. A gente já segunda que a gente está fazendo, né? E a partir daqui, né, nós ainda vamos aí sim, acho que a gente consegue a partir daqui fechar a originação básica, tá? E a gente vai partir para falar da proposta de valor do Sebastianas, entendeu? E aí vai ser na proposta de valor do Sebastianas que a gente vai, vai, vai mapear o fundo Ok. bem. Então, vamos abrir aí, né, essa roda de apreciação, abrindo para você se Eu até expressar aí, sou Gustavo. Fique à prolixo, né? vontade, querido. Mas ainda estou prestando atenção, para não falar bobagem, né? Eu ia perguntar a Rô, que ela falou do Nordeste, que eu não sei de qual lugar do Nordeste ela é, né? De onde você é, Rô? Do Nordeste. Oi, é Guilherme, né? Seu nome? Não, eu não sou nordestina, não, Gustavo. Eu sou mineira, na verdade, né? Eu moro no Rio. Cheguei aqui com 2 anos de idade, mas eu não sou nordestina, não. Mas eu viajava muito, eu fui auditora há muitos anos e viajava muito para o Nordeste a trabalho, né? Norte e Nordeste. Então, adorava e vinha muito essa observação também, né? Mas de nascença eu sou mineira e carioca de coração. Certo. Só curiosidade. Eu acho que a gente fazer muitos comentários. Talvez até depois do sync, pessoalmente lá no Telegram, aí a gente troque mais informações. Eu ficarei mais confortável. Tranquilo, querido. Cada um vai, né, no Eu prefiro alguma coisa a comentar, mas eu vou preferir assim, ficar mais seguro do que do cenário todo. Tá ótimo. É isso. Maravilha. Então, Rô, agora cabe a você aí fazer a sua apreciação da nossa exploração de hoje, que finaliza aí a originação básica, né? Que é a primeira instância, o primeiro momento desse remapeamento básico do White Hat, que a gente está híbrido do projeto. Em suma, fica à vontade aí, querido. Eu acho que a gente avançou bastante hoje, né? Acho que realmente já talvez tenhamos concluído de fato aí parte do mapeamento básico. Interessante, né? Tendo as sacadas, os insights. Isso fica só no HD mental, né? A gente não para poder pensar, para enlouquecidamente corrida, frenética, e muitas vezes nem dá tempo, né? A gente vai juntando aí as pecinhas de quebra-cabeça, fazendo as conexões e vai metendo a mão na massa, né? Mãos à obra para fazer acontecer e acaba
não parando para puxar o fio da meada, né? Por mais que mentalmente você tenha assim a história, o desenrolar, né? Construído. Então, foi uma experiência bem interessante, né? É isso, eu agradeço e passo para você, Vini. É isso aí, gente. A gente conseguimos aí. A Rô mais uma vez foi a primeira, né? Da segunda leva, Rô. Você está sendo a primeira já a finalizar a primeira Opa! parte da exploração, que é a originação básica. Ainda não se conseguiu fazer isso nem com o Pablo, né, do Projeto Sapos, e nem com o, o Ágota, né, o Thiago, do Projeto Ecozona Autônoma. Tá? Então, estamos aí, tá fluindo, tá fluindo de uma forma incrível, né? Quero lembrar que a gente tem muita coisa aqui que vai, sabe, gente, eu ainda vou rechear isso aqui com um monte de coisa, tá, Rô? Eu vou colocar um Tá. monte de banner aqui, referências, links. A gente, quando tiver semana que vem aqui, já vai estar com a. Já vai estar, isso aqui já vai estar com uma outra aparência, assim. Em suma. Mas o basicão está aqui, tá, gente? O basicão mesmo, do início dessa dinâmica, né? E, para mim, pelo menos, é sempre um prazer, tá? Assim, eu sinto um prazer enorme em fazer essa dinâmica, sabe, no presente dos nossos momentos, né? A humana, ela não é precisa, ela não é exata, ela não é um replay, né? Você não é como a memória digital é conservada, você faz exatamente o que aconteceu. A memória humana não é assim. Então, a gente consegue lembrar, né? Outras que estão bem definidas, outras não estão com definição nenhuma, fica aquela zona cinza, né? Assim, a nossa memória. Mas essa dinâmica aqui, ela é sempre muito rica, né? Eu estou falando já com base nas inúmeras experiências que a gente vem tendo desde 2023 para fazer essa dinâmica, né? As pessoas, elas sempre saem muito enriquecidas desse início, né, da originação básica. E depois a coisa flui de uma forma ainda mais intensa, ainda mais aberta, né? Ainda mais profunda, e tudo vai começando a fazer um sentido assim que até então estava submerso, sabe? Mas não adianta ficar falando mesmo. Assim sendo, ficamos por aqui, tá? Desejo uma excelente tarde para você e para o Gustavo, vocês dois, tá? Vamos nos falando ali pelo ponto de contato, né? Do Telegram no Rerê, né? Sim. E é isso, querida. Qualquer coisa, assincronamente, fica à vontade para vir parear comigo. Ótimo. Alguma coisa que você queira colocar aqui, você me fala, que a gente bota um link, né? Uhum. A ideia de mapear aquele contato que você teve lá em 2016 com um rapaz que eu esqueci o nome. Desejo a todo mundo uma excelente. Uhum. E agradeço. É isso aí. Desejo a todo mundo uma Muito excelente obrigada. tarde. E vamos nessa, né? Vamos nessa. A gente vai se esbarrando por aí. Muito obrigada, gente. Boa tarde para todos. Boa tarde.